O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Capítulo 29. Pachucanes e os limites históricos do direito socialista. A crítica marxista da teoria geral do direito está apenas começando. Evgeny Pachucanes ocupa lugar singular na tradição marxista do direito. Em Teoria Geral do Direito e Marxismo, formulou com precisão rara a homologia entre forma mercadoria e forma jurídica, mostrando que a igualdade entre sujeitos de direito é correlata à igualdade formal entre proprietários de mercadorias. O direito subjetivo não seria universal, mas uma forma social e historicamente determinada que emerge com a generalização das trocas mercantis. Ao deslocar o foco do conteúdo normativo para a forma social, Pachucanes forneceu à crítica jurídica um instrumento poderoso para desnudar o que o liberalismo toma por eterno. Mas a força explicativa desse gesto veio acompanhada de um limite histórico. Ao reduzir o direito à mercadoria, tendeu a concluir que, suprimida a produção mercantil generalizada, o direito desapareceria de imediato, como se a revolução suspendesse de um só golpe as mediações que ligam economia, Estado e vida cotidiana. Pachucanes acerta quanto à parte da tese de que o direito não deve ser analisado como um conjunto de normas ou como instrumento técnico de dominação, mas como uma forma social historicamente determinada, inseparável da circulação mercantil. Desse modo, a forma jurídica, assim como a forma mercadoria, é uma forma de relação social historicamente condicionada. Segundo ele, a igualdade formal entre sujeitos jurídicos corresponde diretamente à igualdade formal entre proprietários de mercadorias. A noção de direito subjetivo não seria, portanto, universal, mas expressão da sociabilidade capitalista. Se a mercadoria desaparece, desaparece com ela o direito. Esse raciocínio deu ao marxismo jurídico um caráter profundamente crítico, desnudando a base histórica daquilo que o liberalismo concebia como universal e eterno. Marx já havia advertido que categorias como igualdade e liberdade só poderiam ser compreendidas a partir de sua base material. Essas formas, que agora assumem uma aparência universal, têm sua origem nas relações de produção. Como o dinheiro é unicamente a realização do valor de troca, e como o sistema de valores de troca só se realizou no sistema monetário desenvolvido ou inversamente, o sistema monetário só pode ser de fato a realização desse sistema da liberdade e igualdade. Em termos históricos, o maior equívoco de Pachucanes foi não compreender a quadra da história na qual a experiência soviética se inseria, com seus limites e contradições específicos. A teoria encontra sua prova no processo histórico. Lenin advertira em O Estado e a Revolução que a transformação socialista não extingue de pronto o Estado, mas inaugura um período de semi-Estado, uma forma política ainda necessária para conter a resistência das classes derrotadas, organizar a economia e educar a sociedade para novas relações. Por analogia, o direito não poderia ser abolido de súbito, persistiria como mediação necessária enquanto durassem contradições estruturais. Escassez relativa, heranças de sociabilidade mercantil, pressões do mercado mundial. Ao não reconhecer esse intervalo histórico, Pachucanes incorre em voluntarismo teórico. Tratou a extinção do direito como conclusão lógica imediata, quando ela é, na melhor hipótese, tendência condicionada pelo desenvolvimento das forças produtivas e pela internacionalização do próprio socialismo. A experiência soviética confirmou esse ponto. Longe de desaparecer, o direito foi reconfigurado. Legislação do trabalho, normas de planificação, regras cooperativas, dispositivos de defesa, codificações civis e penais adaptadas ao novo regime. Tais instituições não significaram traição ao socialismo, mas expressão concreta de uma sociedade de transição, na qual elementos do capitalismo e do socialismo coexistem e se combatem. Na chave de Lukács, a categoria da totalidade é o critério do método marxista. O direito não pode ser lido apenas como resíduo, mas como momento de uma totalidade contraditória em movimento. Essa leitura, aliás, explica por que a obra de Pachucanes, inicialmente prestigiada, perdeu utilidade para o processo revolucionário soviético, que precisava se afirmar e se consolidar. Pachucanes, vítima da burocratização que se consolidou na década de 1930 e culminou em sua eliminação física em 1937, teve sua trajetória tragicamente interrompida sem que isso, em nada, diminua a densidade crítica e a relevância de seu legado teórico. Trata-se de um dos muitos episódios lamentáveis daquela experiência socialista que merecem o mais firme e veemente repúdio, pois evidenciam que, também em nome do comunismo, puderam ser perpetradas graves atrocidades. Um contraste ajuda a delimitar o campo. Lenin concebe o direito da transição como semidireito, reduzido ao mínimo, mas ainda imprescindível para disciplinar a produção, coibir a contra-revolução e organizar novas formas de vida. Esse conceito, porém, merece questionamento. Não se aplica à presente quadra histórica de transição, na qual ainda predominam as relações de troca, mediadas pela forma mercadoria.
Peteris Stutzka, por sua vez, define o direito como um sistema ou uma ordem de relações sociais que corresponde aos interesses da classe dominante e que por isso é assegurado pelo seu poder organizado, o Estado. Ou ainda, o direito é um sistema ou um ordenamento de relações sociais correspondentes aos interesses da classe dominante e protegido por sua força organizada, ou seja, dessa classe. Sob o socialismo, caberia convertê-lo em instrumento da classe trabalhadora organizada em Estado, não como fim em si, mas como alavanca de transformação. Tal concepção, contudo, também merece questionamento. A abstração da classe trabalhadora organizada em Estado reflete mais voluntarismo político do que rigor científico, subestimando a complexidade das relações humanas e a necessidade concreta de regulação por normas sociais válidas. Pachucanes, diferentemente, radicaliza a crítica formal. Se a mercadoria declina, o direito fenece. Porém, como vimos, a forma mercadoria não se extinguirá por decreto. A comparação revela três ênfases: o realismo dialético de Lenin, o pragmatismo revolucionário de Stutzka e o reducionismo formal de Pachucanes. À luz da história efetiva, nenhuma das abordagens apreende as mediações da quadra histórica. Todas permanecem insuficientes, na medida em que abordam por um aspecto e não pela totalidade do fenômeno. Aqui, é forçoso concordar com Pachucanes quando afirma: a crítica marxista da teoria geral do direito está apenas começando. E mais adiante, basta dizer que, por exemplo, a crítica marxista nem chegou a tocar em certos campos, como o direito internacional. A situação é a mesma no que se refere ao direito processual, e é verdade que, em menor medida, ao direito penal. Em se tratando da história do direito, temos somente aquilo que foi oferecido pela literatura marxista sobre história geral. A persistência da forma mercadoria nas experiências socialistas confirma o diagnóstico. A própria NEP reconheceu de modo explícito a necessidade de restabelecer, dentro de certos limites, a liberdade de troca e aprender a comerciar. Em termos contemporâneos, China, Vietnã e Cuba ilustram arranjos com formas sociais híbridas, propriedade pública de setores estratégicos, planejamento estatal e uso extensivo de mercados, com relações assalariadas e circulação mercantil sob controles diversos. Isso não refuta o socialismo como projeto, mas indica a duração histórica da transição e a robustez das categorias mercantis, enquanto persistirem a divisão social do trabalho e a escassez relativa. Marx já lembrara que a mercadoria é a célula elementar da sociedade burguesa, não se evapora por decreto, mas por superação material de suas condições. Enquanto o capitalismo for hegemônico no mercado mundial, imporá limites objetivos às experiências de planificação, obrigando a manter formas jurídicas correspondentes a essas mediações. Daí decorre a tese central. A teoria pachucaniana continua indispensável para compreender a gênese e o alcance histórico do direito burguês, mas não basta para pensar o direito na transição. A categoria decisiva não é a extinção instantânea, e sim a temporalidade da superação. Em uma sociedade socialista não universalizada, o direito cumpre papéis organizativos: planejamento, contratos públicos, responsabilidade de gestores; garantísticos, direitos sociais, do trabalho, do consumidor; e políticos, forma jurídico-institucional da vontade coletiva, sempre tensionados pela estratégia de reduzir seu raio de coerção na medida em que as bases materiais e culturais de uma sociabilidade não mercantil se afirmem, realidade que ainda não se mostrou plenamente viável nesta quadra da história. Concluir é reconhecer uma tríplice lição. Primeiro, Pachucanes permanece como uma das formulações mais sofisticadas da crítica marxista do direito. Ao vincular direito e mercadoria na forma, desmonta o universalismo abstrato do liberalismo jurídico. Segundo, seu limite histórico reclama correção teórica. O socialismo, enquanto experiência localizada e cercada, não pode prescindir de imediato de Estado, direito nem mesmo de mercados, precisa administrá-los transitoriamente sob direção política e planejamento democrático, até que condições materiais e internacionais permitam superá-los. Ignorar esse ritmo é ceder ao voluntarismo e comprometer a própria viabilidade do projeto socialista. Por fim, é no mínimo prematuro afirmar de modo categórico o desaparecimento do Estado e do direito ou a inevitável chegada a uma sociedade sem classes. A experiência histórica recente aponta outras urgências e prioridades teóricas e políticas, entre elas pensar a revolução socialista numa quadra de transição prolongada. Este foi o capítulo 29 do livro O Socialismo do Nosso Tempo, de Augusto Ramaciotti. Título: Pachucanes e os limites históricos do direito socialista. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.